Bem, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um debate-papo. E hoje nós estaremos eh, recebendo o pastor Eduardo Fernandes, o apóstolo Eduardo Fernandes, melhor dizendo, do Ministério Maranata. Vamos aqui procurar aqui o Eduardo para convidá-lo. E Alô, aí, rapaz? Tudo bem? tudo bem? Como estamos? Como é que estão as coisas aí? Bom, aqui a gente está em casa, né? Para Tamo- variar. mas assim, estamos felizes assim porque nesse tempo de que estamos em casa, Deus também tem dado muitas estratégias e temos crescido, independente do fato de estar em casa. Deus tem dado crescimento, Deus tem respondido as orações e as pessoas estão. Aqueles que estavam balançando, eu não sei onde estão, mas os que buscaram se firmar, os que buscaram se firmar, eles estão realmente avançando. Temos dado alguns livros para eles lerem, então eles estão assim, lendo, se alimentando, crescendo. Sim. Está sendo muito bom. É uma fase que a gente vai atravessar esse deserto, mas com certeza vamos chegar do outro lado muito mais fortalecidos. Eduardo, me diz uma coisa. Você eh, está à frente de um trabalho, nós estamos juntos, eu estou junto com você nisso, que é a ARC, né? Para que as pessoas que estão nos escutando possam ter uma ideia do que é isto, do que é isto, você poderia, assim, explicar rapidamente o que é a ARC, o que ela se propõe? Sim, a Ark Churches é uma associação de igrejas que se relacionam. É o que significa Ark. É uma instituição que está lá no Alabama, nos Estados Unidos. Eles têm hoje talvez a maior organização de igrejas e plantadores de igrejas. Então, eles se autodefinem como plantadores de igreja. Então, nisso eles têm crescido muito nos Estados Unidos, tem no Canadá, também tem entrado em alguns países na Europa, na Austrália, né? E aqui no Brasil nós estamos começando já, desde 2014, na verdade, quando começamos a dar os primeiros passos, e a partir de 2015, então, começamos a participar das reuniões, seminários, e trouxemos aqui para o Brasil esse trabalho de unidade, de comunhão das igrejas. Não é um trabalho, não é um conselho pastoral, não é uma organização Uhum. de pastores ou de igrejas, mas é um trabalho que, na verdade, você sabe disso, Luiz, isso começou lá atrás com outro nome, né? Isso lá atrás, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, surgiu o Corações Unidos, o Quórum. E através do Quórum, né, você sempre liderou esse trabalho de comunhão, de relacionamentos. Esse é o ministério que mais se caracteriza com você. Você tem sido esse canal de bênção para muitos pastores, né? Quantos pastores já passaram, quantos pastores estão sendo formados durante esses anos, né? Ajudou muitos filhos de pastores a se consolidarem no caminho, né? E volta e meia estamos esbarrando com pastores Uhum. novos, que não são tão novos hoje, né? Porque os anos se passaram, É. mas eles disseram: eu sou filho do pastor tal, que conhecia, que andava com vocês há anos atrás aí no Rio de Janeiro. Então, a ARC hoje, ela traz essa proposta. Nós nos definimos como plantadores de igreja. Essa é a meta: plantar a igreja, levar a igreja aonde os lugares não alcançados. Então, a melhor maneira de você poder expressar o evangelho num lugar é você plantando uma igreja, né? Então, se você vai para uma Verdade. região, né? Você vai numa região. Aliás, esse é o modelo de Jesus, né? Não estamos inventando nada, né? Esse é É. a metodologia que o Senhor nos entregou lá no Evangelho, quando disse que nós tínhamos que ir.
por todo mundo, pregando o Evangelho, ensinando a todas as nações, discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos, né? Então, a tarefa inacabada, o que a primeira geração da igreja, diz a palavra, pregou ao mundo da época, a nossa geração precisa cumprir esta meta, não é? De entregar esta geração diante do Senhor como uma geração evangelizada. Aliás, esse é o grande sinal, para quem gosta do tema de escatologia, esse é o grande sinal, que o evangelho do reino seja pregado em todo mundo, então virá o fim. Então virá o fim. Se queremos acelerar a vinda do Senhor e a manifestação gloriosa do Senhor, temos que pregar o evangelho. Aliás, exatamente. Hoje eu estava pensando o quanto nós tínhamos quase que empurrar a igreja para realizar trabalhos externos, né? As missões urbanas. E hoje, depois dessa temporada, eu creio que o lugar onde nós vamos ver grandes manifestações serão nas ruas, onde nós vamos ver grandes movimentos, né? E as pessoas vão sair com alegria. Amém. Não é? Antes forçados, agora com alegria. Vamos marcar uma concentração no parque, no aterro, e as pessoas vão ter alegria de ir, porque nada como uma mudança como essa, né, para nos colocar de volta para o alinhamento do propósito. Eu até digo, né, que ninguém valoriza tanto a chuva como um povo que passou 40 anos no deserto. Sim. Então tem coisas que essa situação que nós estamos vivendo, que nós vamos dar outro valor, né? Vamos valorizar de uma maneira, vamos apreciar de uma forma diferente. Aí, aproveitando esse gancho, eu te pergunto o seguinte: todo mundo fala hoje, as emissoras de televisão, analistas, falam do novo normal, porque, de fato, ninguém vai voltar à antiga normalidade, vai ter que assumir uma nova normalidade. Eu não acho que as pessoas vão sair por aí tão melhores assim, porque, para mim, o que transforma uma pessoa é a pessoa de Jesus na vida dela. Mas, obviamente, que essas experiências, como você disse, vai mudar, as pessoas vão mudar. E nesse conceito de uma nova normalidade, na tua visão, Eduardo, na tua visão, você com a tua experiência e também o que vocês já estão sentindo aí, o que será a nova normalidade para as igrejas? Sim. Para a igreja local, para as igrejas? Sim, essa pergunta é maravilhosa porque ela dá a oportunidade de trazer luz, assim, entendimento sobre isso. Acho que na multidão dos conceitos, talvez você tenha até ideias formadas também sobre isso. Acho que nós estamos aprendendo muito com esse período, desde que passamos a enfrentar essa pandemia. Mas eu colocaria assim, o que eu analiso é que o que nós chamamos de normalidade passada, que era a situação que nós estávamos vivendo, vamos chamar assim, a normalidade que o mundo estava caminhando, nós sentíamos, de fato, que diante da palavra, diante das escrituras, nós estamos vendo uma anormalidade. Ou seja, o que o mundo estava vivendo era uma anormalidade. O que a igreja estava, de alguma forma, também se acostumando, porque nós não mudamos aquilo que a gente se acostuma, né? Não existe coisa pior do que você detectar uma pessoa que está no caminho, porque não existe outro, só existe um caminho, e ela está sentada no caminho, não é? Ela está detida no caminho. O nosso convite é estar no caminho e avançar, seguir avançando. Então havia muita coisa que estava estagnada. E nessa pandemia se trouxe à luz muitas coisas que estavam diante de Deus para a igreja, anormais. Vamos colocar o parâmetro da igreja, não de fora, né? Mas dentro da igreja havia muitos parâmetros de anormalidades e coisas que estavam se distanciando do evangelho, estavam se distanciando do puro e simples evangelho, com coisas que, com o passar do tempo, acabaram sendo ou acrescentadas
ou foram toleradas, ou foram sendo aceitas como parte da normalidade. Não é? Então, quando a gente... Tipo assim, as coisas são assim mesmo. Sim, Né? sim. É como se são assim mesmo. Vamos adaptar a igreja à nova normalidade. Vamos adaptar a igreja a essa normalidade hoje impõe. Então vamos pensar no antes. No antes estava desse jeito. Nós não sabíamos exatamente qual era o caminho, no sentido, o que Deus iria fazer para tratar esse tema conosco. Porque não adiantaria eu identificar, você identificar, e um outro ali identificar, se nós não tivéssemos um realinhamento dado pelo próprio Senhor. Então, o que eu vejo, esse realinhamento está acontecendo. Essa é a parte positiva. Esse realinhamento agora, quando é que acontece o realinhamento? Quando as estruturas são demolidas. Então, aquilo que estava já não existe mais. O mundo de 3 meses para trás não é o mundo que nós estamos agora tendo que lidar daqui para frente. Essa é uma realidade. Interessante isso. Interessante. É um pouco daquilo que Jesus diz, né? Destruam este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Aleluia. É bom conversar com o profeta, que o profeta já vai avante. É isso. Mas é real. Então, quando você lida com essa realidade passada, você pensa assim, tudo isso Deus está trazendo à igreja agora para esse alinhamento. Então, agora vamos pensar no presente. No presente, nós estamos sentindo uma igreja que está se movimentando, nós estamos vendo reações de pessoas que estão em casa, mas não estão conformadas com o presente século. Ou seja, elas não estão conformadas com o pensamento que estão tentando inculcar. É como se a vacina contra o Covid-19 ainda não chegou, mas a vacina espiritual já está injetada, ou seja, já está, de fato, derramada, de modo que... Já há uma reação. Sim, as pessoas começaram a levantar o discernimento de que algo está errado. Peraí, Deus é que nos deu a orientação até aqui, nós temos 2000 anos de igreja, não é? Deus nos guardou até aqui, Ele nos guardou em vários momentos na história, Ele continua nos guardando. Isso que Deus está nos permitindo passar é para o nosso crescimento. O deserto não é o nosso lugar, mas é a nossa passagem. Claro. Nós não somos o povo do deserto, nós somos o povo da promessa, o povo que Deus chamou para tomar a terra prometida. Então, nós não vamos ficar no deserto, não queremos ficar no deserto. O espírito da rebelião já saiu de dentro de nós. Nós não queremos nos manter na rebelião. Mas hoje, claro, com essa circunstância, estou analisando agora, nós estamos vendo pessoas muito animadas. Isso parece contraditório, porque isso só quem está vivendo isso, a igreja do Senhor, que está fazendo lives e que está conversando com a igreja, está vendo esse feedback da própria igreja. Então, há pessoas que estão comendo, se alimentando. Tem pessoas dizendo assim, apóstolo, estou lendo esse livro aqui, estou devorando esse livro, preciso conversar sobre esse livro, que coisa tremenda. Os livros estavam esquecidos, os livros estavam abandonados, as pessoas já não estavam nem mais lendo, né? Então, não estavam mais buscando conhecimento. Não é só ler a Bíblia, não estavam se alimentando, não estavam tendo devocionais. Hoje, quando nós enviamos as devocionais pela manhã, ou atrasamos meia hora, 40 minutos, começa a chover, pessoas... Pô, cadê o devocional? Cadê o devocional? Não recebi ainda, teve um problema na linha de transmissão. Então, significa que está fazendo efeito. Agora, se a tua pergunta tem a ver com o futuro, tem a ver com o que está lá adiante, e com essas decisões, certo. Nós estávamos há poucos dias falando da abertura dos decretos do prefeito da nossa cidade. Eu sei que esse debate aqui, ele pode alcançar outras regiões, e outras cidades, outros países. Mas tratando de como algumas cidades, em várias partes do mundo, tiveram abertura para começar a funcionar as igrejas. Mas aí colocaram uma chamada nova normalidade. Claro que nós somos sensatos em que é preciso ter cuidado a ceio. Já devíamos ter isso antes. Então, isso está certo. Isso está certo, já devia estar certo antes. Nós devíamos ter limpeza no nível de excelência, banheiros no nível de excelência. Nós devíamos ter entradas, cumprimentos com cuidados. Isso
Claro, mas não havia uma preocupação. Agora, isso não é o problema da nova normalidade. O que começa a ter problema é que essas orientações começam a se tornar como um padrão para o futuro, dados por instituições que dizem, olha, como aconteceu na Alemanha, como está acontecendo em vários lugares já, em comunidades que se abriu, por exemplo, vocês cantem, mas olha só, é bom, vocês podem se reunir para ouvir a palavra, mas nem digam amém, nem cante, não expresse nada, fique em silêncio, porque se você falar, você está contaminando o ambiente. Existe vamos dizer, essas coisas que já não são mais apenas uma abertura, mas na realidade elas são um sufoco, elas fecham. Você falou uma coisa que antes da gente continuar nesse tema, você falou uma coisa bem interessante, que você citou justamente Romanos, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se falou muito de renovação, de avivamento, reavivamento, de oração, e eu creio que tudo isso é o caminho para o avivamento, mas me parece que nesse texto, um princípio para que haja renovação, para que haja essa mudança, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o inconformismo. Sim. Que você disse aquilo da pessoa ficar sentada no caminho. Então, o inconformismo seria algo essencial. A igreja estava, pelo que você está me dizendo, né, você me corrige se eu estou errado, a igreja estava muito acomodada, muito conformada. Era bom estar onde a igreja estava. Sim. Mas agora nós temos um desafio diante de nós, e essa inconformidade, isso de não estar conforme, não, inclusive incomodado. Há uma grande mensagem do David Wilkerson e do Ravenhill, aquele amigo do David Wilkerson, Leonard Ravenhill, que eles dizem, ambos pregam sobre a angústia que moveu grandes avivamentos, homens que se angustiaram pela sua nação, como gritavam, dá-me a minha nação, dá-me almas, ou leva a minha alma. Quer dizer, havia uma coisa que angustiava, que apertava o coração. Havia um inconformismo com essa situação. Então, Eduardo, me diz uma coisa, esse inconformismo, será que isso está existindo atualmente na igreja para que ela mude, mas mude de fato? Eu creio que o inconformismo é o que está gerando nas pessoas que estão buscando essa renovação, a se manterem. Eu não gosto dessa palavra equilibrada, porque essa palavra nos parece muito, nos estreita muito e nos condiciona muito. Quando a gente chama as coisas de equilibrado, a gente parece que aquilo que sai um pouco do tom não deve ser. Todos nós sabemos que a nossa experiência, não sei quem está nos ouvindo, mas nós que temos uma experiência pentecostal, que cremos nos dois... Não é muito equilibrado. Existem coisas que não são nada equilibradas, né? Existem coisas que elas arrebentam com o natural, arrebentam com os padrões, quando uma pessoa é visitada pelo Espírito Santo. Aliás, todos os históricos dos avivamentos, que através aconteceu na história da igreja, elas têm um quê de loucura, porque foram coisas extravagantes, coisas completamente... Como é que você pensar que uma pessoa clamar a Deus, dizendo, Deus, essa cidade precisa ser alcançada, e Deus instruir a pessoa a pegar uma cadeira, e que ela estava orando na igreja, sozinha, e falar, põe essa cadeira na sua cabeça. Isso está escrito no livro do Mike Tosh, que ele escreve sobre desesperados por avivamento. Né? Está em inglês. Muito bom. E ela coloca a cadeira na cabeça e diz, Senhor, o que eu faço com isso? E diz, agora você vai correr, sair pela porta da igreja e vai até a praça principal. E ela correu com aquela cadeira na cabeça. E quando ela chegou na praça, várias pessoas estavam olhando para ela.
E ela disse, e agora o que eu faço? Agora você vai e fique parada aí. E ela ficou parada. Eu disse, mas qual o sentido disso? Agora retorna correndo para a igreja. Quando ela voltou para a igreja com aquela cadeira na cabeça, muita gente veio atrás dela para saber o que estava acontecendo. Que loucura era aquela? E quando ela chegou lá, o Senhor disse, agora você vai pregar. Aí estão as pessoas que você estava pedindo. E as pessoas entraram e Deus começou um movimento sobre a cidade. Como você pode chamar isso de equilibrado? Como você pode chamar isso? Não, isso é completamente insano. Então, nós estamos abertos à ação agora que nós passamos no domingo, sexta a domingo, nós celebramos o Pentecostes, a festa do Shavuot. Nós cremos que no derramamento do Espírito Santo, Deus está nos dando uma caminhada à frente, onde muitas coisas que estavam, as estruturas vão ser abaladas. Muitas coisas Deus vai mostrar através, se nos travarem as reuniões internas, Deus vai nos dar as ruas. Se nos travarem as reuniões internas, querendo nos acuar, colocando limites, como é que uma igreja, por exemplo, pode retornar? Como é que em sã consciência nós podemos estar na porta de uma igreja e uma pessoa vir doente para ser orada? E nós dizemos, não, você não pode entrar aqui, porque você está com 38 graus de febre. Ah, mas esse é um protocolo. Sim, mas o Senhor nos chamou para curar os enfermos. Ele nos chamou para orar, impor as mãos. Olha quanta coisa está sendo limitada. Ele mandou colocar, impor as mãos, orar, ungir. Tudo tem toque. Né? E aí agora, mas não posso fazer. Então quem é que vai ditar daqui para frente o caminho da igreja? Serão a Organização Mundial de Saúde? Serão os governos do mundo? Ou é o evangelho dado pelo Senhor e a orientação do Senhor? Essa é uma boa pergunta. Então isso precisa ser assim, é um desafio. O que eu vejo pela frente, eu comecei a minha caminhada no evangelho como missionário da Voz dos Mártires. Trabalhei até 1984 como vice-diretor comissário regional da Voz dos Mártires, Jesus para o mundo comunista. O que nós pregávamos e ensinávamos? O sofrimento da igreja atrás da cortina de bambu e de ferro. O que mudou desde lá? Nada, não mudou nada. A cortina de ferro continua endurecida, continua resistindo, continua como o final dos pés da estátua de Nabucodonosor, onde havia o barro misturado com ferro. Esse sistema que hoje está essa mistura que existe ali, ele tenta se afirmar até os últimos dias. Então nós temos que estar preparados para as perseguições, temos que estar preparados para situações como escreveu John Pitt, quando ele escreve o livro Quando Vem a Perseguição. E ele fala de que igrejas que estavam na China, quando veio a revolução cultural na China, eles transformaram as igrejas em sanitários públicos, queimaram as Bíblias nas praças. Né? E o que está acontecendo hoje na China? Voltou novamente a caçar as Bíblias. A igreja que está na floresta hoje, são quase 60 milhões de chineses convertidos na igreja das florestas, não são as oficiais, porque as igrejas oficiais na China são governadas pelo sistema comunista. E eles não podem falar além daquilo que está na cota. Então, vai chegar ali à frente, eu vejo ali na frente, um grande mover da parte do Senhor sobre a igreja, um derramamento do Espírito Santo, mas a igreja com perseguições. Ou seja, com perseguições. Por quê? Porque essa perseguição que começou, os perversos, as mentes perversas, elas continuam elaborando formas de travar, principalmente no nosso Brasil, que nós crescemos. Você sabe que o crescimento do Evangelho no Brasil foi extraordinário no sentido de quantidade. Mas agora vem o aprimoramento, vem a qualidade. Agora vem o grande peneirar, mas o que vai sair desse peneirar pode ser que as nossas estatísticas até abaixem no nível de pessoas que antes se definiam por Jesus, se definiam pelo Evangelho, e agora podem dizer que agora vão virar judaizantes, vão virar budista, vão virar isso, vão virar aquilo, porque na verdade era uma grande confusão e grande mistura que havia. Mas o que vai sair refinado disso vai ser uma igreja gloriosa. O que eu creio é que a igreja que está ali adiante é uma igreja gloriosa, é uma igreja que se prepara para viver o que está escrito no profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro, quando citou essa passagem, diz: do meu espírito. Assim, parte aconteceu lá em Pentecostes. Do meu espírito. Ele não citou o texto na referência, no grego, ele não citou a expressão lá no hebraico, que era
a plenitude. Ele disse, parte começou agora. Por isso que quando chegou na casa de Cornélio, repetiu-se o Pentecoste. E o Pentecoste continua se repetindo através da história, dos atos do Espírito Santo através da igreja. Então eu vejo a igreja futura adiante, uma igreja que vai enfrentar duras resistências. Mas nós vamos andar, Aloysio, nós vamos andar com o povo, logo ali adiante, que vai valer a pena fazer todo o trabalho, porque nós vamos ver gente que vão estar juntos, caminhando juntos, fortalecidos, de oração. A gente vai precisar mais empurrar para orar, para estudar, para ler a palavra, porque eles é que vão nos aguçar, eles que vão dizer, como diz lá a palavra, agarrarão nas nossas vestes e dirão, a quem você serve, quem é o teu Deus, eu quero ir. Isso vai acontecer. Ensina-me. Né? Ensina-me. Então, isso aí já está acontecendo. Eu creio que você também está. Claro, claro. Agora, Eduardo, me diz uma coisa assim, saindo um pouco dessa temática, nós temos experimentado, nós que eu digo a igreja como um todo, em todos os lugares, as pessoas tiveram que, obviamente, se adaptar. A igreja teve que ir às pessoas. Quem não fazia live alguma, agora faz live e tudo. A Edmeia mesmo teve o debut dela, vamos dizer, conosco. Ela disse, eu estou iniciando com você. Ela disse, foi no debate-papo mesmo. Né? E a Edmeia agora não para. Não para. Ela está fazendo live todo dia e várias vezes ao dia. E vai de manhã, vai de tarde, vai de noite. E ela disse que, ela mesmo falou, eu estou falando, estou alcançando muito mais gente do que antes. Né? Lives que às vezes, a live que ela está falando, alcança milhares de pessoas naquele momento que está sendo feito. E então, depois vai replicando, né? E vai replicando. Então, existem certas coisas que, eu não sei a tua opinião, que eu acho que vieram para ficar. O pessoal da minha igreja mesmo, os casais, eles falaram, pastor, a liderança, né? Depois, quando a gente puder ter reuniões presenciais, nós não poderíamos continuar com as reuniões remotas, através de lives, porque às vezes é tão difícil os casais se encontrarem, mas então está se criando uma coisa tão interessante para a igreja, nisso dessa nova normalidade da igreja, essas coisas vão fazer parte, essas coisas vieram para ficar mesmo, a igreja vai ter que fazer o culto presencial e se lembrar que está aí fazendo, ao mesmo tempo, transmitindo pela internet e continuar com seus programas, porque foi assim com a rádio, foi assim com a TV, né? Diziam que a rádio, no início, quando tudo começou, a rádio era maligna, que era uma coisa... A televisão chegou a ser chamada de caixa do diabo. E as igrejas usam rádio e televisão, e agora se criticava tanto o aparelho celular, e agora, glória a Deus pelo aparelho celular, que todo mundo está usando. Isso vai ser a nova normalidade da igreja, ou parte da nova normalidade da igreja? Eu creio que o presencial, ele sempre vai fazer parte, óbvio. Claro. As pessoas têm mais. Essa nova tecnologia, eu me lembro, na época de seminarista, a gente está falando aí de 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, né? 46, 47 anos atrás, quando no seminário nós aprendimos sobre, na época, o livro do Abraão de Almeida, falando sobre os primeiros computadores projetados, não é?
E nesses computadores, né, que estavam na Bélgica, eram gigantescos, né? Você vê que a memória desses computadores, a capacidade desses computadores era ridícula perto da tecnologia de hoje. Mas eles eram verdadeiros monstros. O apelido desses computadores era a besta, né? Porque eram gigantescos. E aí isso ficou assim como um rótulo, né? E quando veio a tecnologia, a igreja resistiu muito à tecnologia. Você lembra que para mudar do cantor cristão, hinário evangélico, salmos e hinos, né? Os cantores, os livrinhos de cântico, para os retroprojetores, estou falando de pegar aquelas radiografias, descolorar na água sanitária, escrever à mão com caneta e colocar para projetar na igreja. Essa mudança já foi uma radical, porque isso aí era super moderno, você colocar o hino projetado na parede. Depois veio os instrumentos musicais, que bateria, bateria na igreja, isso não é de Deus, essas coisas todas, percussão não era de Deus, botar na igreja percussão, tudo isso foram fases, você vê, nós vivemos isso, né? E somos novos, né? Estamos cada vez mais novos e vivemos essa realidade do século passado. Mas, na realidade, tudo isso que passou mostrou que havia uma resistência com essas tecnologias. E aí, quem se utilizou dessas tecnologias? O mundo, o sistema, ele se utilizou, avançou, e nós tínhamos essas ferramentas dando a eles. Vamos colocar aqui no Brasil, por exemplo, 60 milhões de evangélicos, com celulares, com tecnologias de todo tipo avançados, dando suporte a quem? Dando suporte a esse sistema. Então, não utilizar essa tecnologia para o evangelho, não utilizar essa tecnologia para alcançar, seria uma estupidez, seria nos manter aprisionados. Acho que nós temos que usar toda a tecnologia possível, aprimorar. Eu conheço hoje, você vê, o nosso site, ele agora está muito mais interessante. O site da ARC, inclusive, depois eu vou dar, é o arcchurch.com.br, para entrar lá, para você ver tudo que precisa ser visto sobre o lançamento da igreja, vídeos que estão sendo arquivados, inclusive o vídeo do Hugo está lá já disponibilizado, o vídeo do que foi passado de quinta-feira passada, meu Deus, dia de meia. Ah, sim. Também já está lá. Já está lá. Está lá no site da ARC. Então, tudo isso que está sendo bom para utilizar. Então, eu vejo assim, essa maneira de pregar, você vê, nós estamos pregando aqui, estamos pregando para Portugal, para Itália, para Peru, para Moçambique. Em questão de segundos, o pastor de Moçambique me tira foto da reunião de oração. Durante o dia, lá tem 5 horas a mais. Então ele manda, estamos aqui reunidos em oração, fotografa, manda uma palavra de alguém. A gente tem condição de entrar naquele momento e orar por uma causa que está acontecendo lá em Moçambique. Isso é maravilhoso, você poder usar essa tecnologia. Eu creio que essa tecnologia vai ser ampliada, ela vai melhorar cada vez mais. Dizem, né, os que entendem mais dessa tecnologia, de que o que está para sair aí vai avançar 20 anos, né? E vai tornar o que nós conhecemos, isso que nós já conhecemos aqui, obsoleto. Obsoleto. Então, eu creio que vai haver até hologramas, coisas que vão acontecer aí, né? Sim, já. O que era em Eu pequeno vi uma vez a projeção de hologramas, extraordinário, mas vi o vídeo da projeção dos hologramas numa escola no Japão. É impressionante, é uma coisa assim extraordinária. O futuro que nós vivenciaremos será algo tremendo. Se uma pessoa que fosse do século XIX visse tudo que nós vemos hoje e tudo que nós experimentamos de tecnologia, ela ficaria de outro mundo, né? É outro mundo. Mas a própria Bíblia fala, né, que a ciência vai se multiplicar. E não existe nada que você diga assim, embora homens tenham dominado essa tecnologia, homens tenham se apropriado dessa tecnologia, Jesus disse que o mundo jaz no maligno,
e fala que o príncipe deste mundo, mas temos que lembrar que Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. Amém. Então, todas essas coisas que estavam e que estão no mundo, tudo que é explorado hoje, era algo que estava dominado pelo maligno, mas que a igreja do Senhor, proclamando o reino de Deus, ela tem autoridade. Todas essas coisas pertencem ao Senhor. Nada disso pertence ao diabo. Aliás, não existe alma. Eu estava pensando hoje no devocional do Reinhard Bonk, do dia 3, e ele fala sobre Jonas. E fala da dificuldade de Jonas entender de que Deus, como Deus poderia e tinha planos de dar uma oportunidade para gente tão perversa quanto aqueles assírios e aquela cidade de Nínive. Ele não entendia como Deus podia suportar aquela gente, como é que Deus podia. E num momento como esse, que nós estamos orando, dizendo, Senhor, veja o que está acontecendo na nossa política, veja o que está acontecendo no mundo, veja o que está acontecendo com essa organização mundial, veja a perversidade de homens que fazem pela ganância do dinheiro, fizeram todas essas coisas. No entanto, Jonas estava com essa indignação toda e o Senhor o levou a profetizar uma palavra que provocou uma transformação naquela cidade. Por 150 anos, eles foram poupados da destruição. No futuro, eles tiveram um acerto de conta. Mas aquela geração foi poupada porque se arrependeu. Quem podia imaginar que uma geração perversa como aquela se arrependesse? Como podia imaginar que agora, imagina o que vai acontecer adiante na manifestação sobrenatural de Deus, o improvável. Era improvável as cordonizes voar no deserto na altura que as pessoas pudessem se alimentar. Era improvável chover pão no deserto. Era improvável. Deus é o Deus do improvável. Então, o improvável vai acontecer. O que os homens não estão prevendo é o que vai estar se manifestando. E o que vai acontecer? Muitos desses vão se arrepender. Muitos desses vão retroceder. E aí o que nós vamos ter? O poder. Nós descobrimos isso através da Lava Jato aqui, de uma forma muito, muito presente. Que existe algo poderoso na confissão da testemunha que saiu de dentro do sistema. Então, quando uma testemunha arrependida, alguém que saiu de lá de dentro, abre e confessa, nenhum sistema de inteligência é capaz de detectar o que está acontecendo, a não ser quando há confissão de uma pessoa que está dentro e que se confessa. Imagina quando vier à tona a confissão daqueles que disseram, chega de ser ímpio, chega de ser perverso, chega de ser mesquinho, chega de ser individualista, chega de fazer tanta maldade. Você sabe que o Evangelho é o único que pode produzir a verdadeira conversão e a transformação. Então, você tocou numa coisa interessante, Eduardo. Nós estamos diante dessas manifestações. Eu não me cito que aconteceu no Brasil. Mas o que aconteceu? Brasil, mundo afora, devido àquele infeliz caso da morte daquele homem nos Estados Unidos, a questão dos problemas raciais, que é uma questão seríssima e tudo. E eu tive a experiência de estar num país, eu estive pregando nesse país, que é a África do Sul, quando o sistema racista da África do Sul foi vencido, digamos assim, né, que o Mandela foi eleito. Né? Eu pude conhecer até mesmo o Mandela na igreja do Ray Macaulay, na Bible Rhema Church, lá em Joanesburgo. Eu pude conhecê-lo, inclusive alto. Eu quando o vi assim, eu não tinha ideia que ele fosse. Depois eu me enterei que ele era pessoa alta mesmo, já um senhor, né? Mas alto. E quando houve essa mudança, eles tinham um problema sério, porque tinha todo um ressentimento racial. Eu conheci um pastor que a ponta dos dedos da mão esquerda dele, de 4 dedos, ele era pela metade. Foi tirada a coronhada, porque ele era negro. Ele era pastor no Soweto, a região que aconteceu
tantas coisas, famosa no mundo inteiro, né? E ele, justamente com um outro pastor que era de origem africana, esse, portanto, branco, Yann Leroux, eles me contaram como é que foi o sistema que resolveu, que colocou em ordem, tanto que muitos negros, perdoe-me a expressão, pessoas de cor, assassinaram pessoas brancas assassinaram pessoas de cor. E como é que eles iam resolver tudo isso? Como é que eles iam botar todo mundo na cadeia e de repente alguém pensou assim, vai faltar cadeia, vai faltar cadeia. A filha de um pastor que era formada em sociologia e antropologia, tinha PhD, ela propôs um sistema complexo de levantar as classes baixas para poder ocupar uma posição de justiça social e de acerto social. Isso que é interessante. Através do quê? De confissão. Uhum. Então, as pessoas iam, seja ela um branco racista ou uma pessoa de cor que foi um terrorista para o sistema do governo, seja o que for, eles iam e eles simplesmente, diante do juiz, eles se baseavam na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eles confessavam e então se anotava tudo que eles fizeram e se declarava eles eram anistiados, eles eram perdoados, mas tinham que confessar tudo. Tudo. Essa foi uma das coisas que o Mandela fez que impediu. E por que eu toco nisso? Porque você está falando sobre a questão dos valores da igreja. E alguém, talvez não cristão, possa estar nos ouvindo e dizendo, não, mas isso pode mudar uma sociedade? Eis uma prova de valores cristãos. Uma outra prova que eu posso dar é a famosa de acordo, né, na guerra, eles falam de acordo com a Declaração de Genebra, de direito dos prisioneiros. Eu exijo, então, que eu seja tratado segundo o Tratado de Genebra. E o Tratado de Genebra é Deuteronômio. Uhum. É Deuteronômio que diz, né, se você vir o teu inimigo e ele caindo, vai até ele, alimenta-o, trata-o e tudo mais. É uma coisa que é Deuteronômio, dito de uma forma diferente, mas foi extraído de Deuteronômio. Eu pergunto a você, esses valores, tanto, nós estamos agora dentro de casa, nós estamos agora voltando a buscar certas coisas. Será que nós não estamos como aquela mulher da parábola, buscando a moeda perdida? Os valores que nós perdemos e que estão dentro de casa e que nós vamos reencontrá-los. Isso vai para o mundo. Pergunta que eu faço a você. Será que nós vamos levar esses valores? Eu espero que sim. Eu vejo, existem, é muito difícil, é claro que você citou, quando você começou falando sobre isso, você falou sobre esse caso de racismo, né, que está explodindo nos Estados Unidos em revoltas e tudo. É muito difícil. Seríssimo. É muito difícil você olhar de uma forma superficial uma situação como essa. Por exemplo, eu já fui vítima de racismo por parte de negros nos Estados Unidos. Eu já fui chamado de... Sim, é o outro lado. É o outro lado. Eu já sofri na rua, quando eu estava na Broadway, em Nova York, entre a República Dominicana. Eles achavam que eu era policial disfarçado, eu tenho uma aparência de italiano dentro da visão deles. Então, sim, na visão deles,
Você é de ascendência portuguesa, é ibérico, né? Então eles achavam que, como eles não entendiam o português, que era foneticamente parecia que eu era o italiano. Parecido com o italiano. Então eles me provocaram. Por exemplo, eu entrei numa loja para fazer eu fiz a fila para poder ser atendido numa locadora e eles entraram e me mandaram para o final da fila e diz: latino vai lá para trás. Então, veja só, isso aí tem que ser tocado nos vários aspectos. Porque, por exemplo, eu falei sobre Jonas sendo chamado para clamar a perversidade da cidade de Nínive. Então o Senhor começa o capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: clama contra aquela cidade. E aí quando ele clamou contra aquela cidade, ele clamou, mas ele sabia, depois a gente vai saber que o próprio Jonas sabia quem era Deus, tanto que ele fala no capítulo 4, eu sei que Deus é misericordioso, clemente, que Deus, se ele vê arrependimento, se ele vê atitude. Então, isso que você falou, quando eles colocaram o confronto de fale a verdade, e em vez de haver um sentido de punição, mas de haver de conserto para o futuro, eu vou chamar assim, um acordo de pacificação. Um acordo de pacificação, claro. Isso trouxe uma grande... Não foi total a queda, né? Mas a gente que acompanhou o apartheid sabe que houve uma mudança radical a partir dali, aceitação, né? Até a tolerância que eles colocaram o Mandela como presidente da África do Sul. Tudo isso é muito... coisa extraordinária, né? É muito delicado. Mas se você Eduardo, aqui, filme que muita gente viu, Invictus, né? Aquele filme do rugby e tudo. Eu tive o privilégio de ver, não conhecer, não tive intimidade, não conhecia assim, com proximidade, mas eu conheci lá na África do Sul aquele pessoal, né? Aquele pessoal do Invictus. E a maior parte daquela equipe era evangélica. Sim. Evangélica. E isso foi uma das coisas que fez eles mudarem, atenderem ao apelo do Mandela. Né? Se você vê o final do campeonato, mesmo que eu vi lá, eu estava lá quando eles foram campeões. Né? Quando eles foram campeões, o capitão da equipe pegou todos eles e todos se ajoelharam no campo para orar. Então, é um dos motivos que a África do Sul não caiu num banho de sangue que todo mundo esperava, foram esses valores de perdão, valores do cristianismo. Eu creio que isso... Por que eu creio nisso? Nós temos um centro de recuperação chamado R3, resgatando, ressocializando e reenviando vidas. Esse trabalho... Muito bom. Quer dizer, isso é o que significa R3. R3. Então, você resgata, você ressocializa e você reenvia, porque nós acreditamos que o chamado original daquela pessoa e o propósito original não é aquela vida que ela está ali, não é aquela situação. Lógico. Então, ela tem que voltar, para ela voltar a se integrar. O que é reenviar? Reenviar para sua casa, para sua família, para voltar a empreender, voltar a viver em sociedade, ou até mesmo, quem sabe, num chamado, ele se integrar numa missão dada por Deus, né? Se não for através do negócio, pode ser levantar ali como obreiro. Então, o R3 promove esse tipo de trabalho. Então, o que nós acreditamos? Que uma pessoa, quando é alcançada... Por exemplo, se você encontrar uma pessoa que está num bar bebendo, no que nós entendemos das Escrituras, ela tem o mesmo vazio que eu tinha, o vazio de Deus. Não existe diferença. Só que ela está procurando o lugar errado. Ele está na boca de fumo porque ele está procurando suprir o vazio que existe, existencial, que só Deus pode preencher. Só que ele está no lugar errado. Ele foi para um prostíbulo, para pornografia e tudo, ele está tentando, através do prazer, afogar e trazer uma compensação de algo que, na verdade, é um vazio que precisa ser preenchido. Então, esse vazio é do tamanho de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho dessa perspectiva, eu começo a entender como é que Deus pôde perdoar aquela nação inteira de Nínive, ao ponto de trazer um avivamento sobre aquele lugar. Até os animais jejuaram. Então, quando uma pessoa pergunta, você falou sobre uma pessoa que possa estar nos ouvindo, que não é
cristã ou evangélica, enfim, essa pessoa pensar, mas o evangelho transforma assim, o evangelho muda a pessoa assim? Sim, o evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho nos traz uma outra dimensão, para uma outra dimensão. A palavra de Deus diz, fomos tirados do império das trevas e transferidos, transportados para o Filho do Reino amado, do amado Filho. Então, quando nós saímos dessa situação que nós estávamos e Deus nos transportou, nós podemos entender que aquela pessoa que está ali buscando o álcool, a droga, a prostituição, ou até correndo atrás, através da corrupção, você diz, como é que a gente vai perdoar um corrupto? Mas ele está atrás daquilo porque o vazio dele é aquele, ele está tentando preencher. E nós não somos os julgadores, os juízes, para julgar. Nós somos aqueles que foram chamados para um plano de salvação. Deus nos inseriu na proclamação das boas notícias. Nós não somos proclamadores das más notícias. Deus nos chamou para as boas notícias. Então, a nossa boa notícia é que Deus transforma, Deus cura, Deus liberta, Deus muda a vida de uma pessoa. Então, e que não é fake news, né? E que não é fake news. E que muda. Então, eu creio que se ele muda de verdade. Ou no mundo, ou aqui no Brasil, uma pandemia de pessoas arrependidas, confessando a Jesus Cristo como Senhor, mudando, nós vamos ter um outro quadro. E eu creio que isso vai acontecer, porque é o poder da semente. Amém. As pequenas coisas que crescem e se tornam grandes. O que está sendo pequeno agora é o choro de quem colocou a semente. A palavra diz, semearás com pranto, com choro. Mas quando vier a colheita, vocês vão sorrir, vocês vão se alegrar. Amém, amém. Você falou uma coisa interessante, você conhece, porque você já esteve lá na Itália, você trabalhou, tem trabalho, inclusive na Itália, na Espanha, em outros lugares, a Maranata é muito ativa nisso, mas a nossa amiga, a pastora Rosalie, tem um ministério na igreja dela, que é uma senhora ex-primeira soprano do Scala de Milão. Uma mulher... Então, quando ela vem a qualquer canto, as universidades, através da faculdade de canto, chamam, querem ouvi-la, né? E ela tem um testemunho muito forte, porque ela foi abusada pelo professor dela, quando ela era uma criança prodígio, aos 2 anos de idade, ela já estava sendo abusada. E depois de muitos anos, depois de convertida, depois de vencer todos os traumas que ela tinha sobre essas coisas, ela é levada a falar num cárcere, numa prisão. E quando ela chega lá, o público dela eram só de abusadores. Abusadores. E ela olhou assim, eu vou falar para o público que eu mais rejeitaria, né? Eram só abusadores. Então ela cantou, e teve uma hora que permitiram ela falar, e ela falou de Jesus para esta gente. O que me surpreende sobre isso é essa capacidade extraordinária de você conseguir falar o que foi o violentador da sua alma. Sim. Você falar para ele a libertação para a vida dele, porque que você talvez desejasse, ou eu, os que foram abusados, certo que desejam dos seus abusadores, é o que? É castigo, é morte. E, no entanto, ela disse, de repente, e hoje ela tem um trabalho só com abusadores, de recuperá-los. Então, são as loucuras da igreja, né? Eduardo, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria que você, mais uma vez, pudesse falar sobre a ARC, para a gente terminar. A gente tem 5 minutos, né? 5 minutos para acabar aqui, né? Na realidade 4. Né? Mas que você falasse um pouco
sobre isso e como as pessoas podem conhecer a ARC e conhecer o R3. Ok. Nós vamos colocar, então, depois o endereço do site, que é www.arcchurch.com.br, ok? E para... Church como em inglês, né? Um ES no final, .com.br. Então, ali você tem o site, temos... Quais são as informações importantes ali? Mostrar um trabalho de comunhão dos pastores, que é um trabalho de unidade, um trabalho de trabalhar com as igrejas, com os líderes das igrejas, buscando identificação, crescimento, parceria, no sentido de ajudar a formar novos pastores para que eles sejam enviados para outros locais, outros lugares. Então, essa parceria é muito importante. Se eu me junto com você e com outro pastor, e nós temos um casal que está disposto, por exemplo, a estar plantando a igreja em Beira, em Moçambique, ainda que eles tenham uma proposta de trabalhar lá 3, 4, 5 anos, eles vão estar formando pastores nativos, pastores locais, fortalecendo a igreja local. Então, existem formas de se fazer missões hoje de pequenos trabalhos, médios trabalhos, pequeno tempo, médio tempo e longo prazo. Então, você vai trazendo a formação. Então, ele vai, realiza aquele trabalho e retorna. Existem trabalhos missionários que você pode ajudar a plantar passando apenas as férias. Às vezes a pessoa trabalha, o empresário, mas ele quer dedicar suas férias, como em agosto do ano passado, uma equipe de São Paulo foi até a nossa igreja lá em e ajudou, levaram dentistas, levaram médicos, levaram professores. Foi algo assim fabuloso, porque deixa sempre uma bênção, uma cooperação, uma ajuda. Eles fizeram agora a produção de sabão que foi ensinado para o casal de missionários. Ensinou a fazer o sabão e agora com essa pandemia eles puderam reproduzir aquilo, fazer o sabão. Isso é ótimo. E ajudar na campanha social de trazer às pessoas o cuidado, o asseio. Nós estamos falando de restrição financeira, de lugares paupérrimos, que precisam de fato de apoio e de ajuda. Agora, a ARC é um trabalho de comunhão dos pastores. Nós temos o seminário de lançamento de igreja, onde ajuda os pastores que querem plantar igrejas, como ele pode plantar. E temos na fase mais adiante, que não estamos ainda nessa fase aqui no Brasil, que é na ajuda financeira na construção de novas igrejas em outros lugares. Mas estamos caminhando para isso. E como isso dia chegará. Dia chegará. Quanto mais pastores estiverem caminhando junto conosco, nós vamos estar trazendo entendimento sobre isso, falando sobre como se pode fazer esse trabalho, né? Existem pastores que têm vontade de trabalhar no Nordeste, que querem implantar igrejas no Nordeste. E como eu posso fazer isso? Tem pastores que querem trabalhar na Amazônia, nos povos ribeirinhos. Como podemos fazer isso? Então, há uma maneira de você alcançar isso. Por isso, você pode ter mais informações através do site. A gente pode deixar aí depois registrado. Depois a gente promove isso. Pode fazer contato, né? A gente manda, ok? Mais uma vez, fala, porque nós vamos acabar agora, né? Sim. Que está 1 minuto para acabar. Fala o site para quem quiser entrar. www.arcchurch, A-R-C, Church, ok? churches.com.br. Então, isso vai ser maravilhoso. E do R3 tem algum site? É o site da Maranata, maranatachurch.com.br. Aí ali tem o link do R3. Ok, nós vamos encerrar agora. A gente já está com o tempo certinho. Mas depois a gente continua esse debate-papo. Obrigado, hein, Eduardo, Deus por ter estado aqui com a gente. Um abração. Beijão, paz. Tchau. Nós estamos terminando mais um nosso debate-papo e é uma felicidade que você tenha estado conosco. Na sexta-feira nós teremos outro debate-papo e com aquela fixa, a missionária Edmeia Williams. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.